A minha visão acerca do mundo prisional feminino, ela seguiu uma trajetória. No primeiro momento, eu como aluna do curso de Direito da Universidade Estadual da Paraíba, fazendo exatamente as disciplinas voltadas para o direito penal, entendia como o direito de punir do Estado, como uma das penalidades aplicadas, era exatamente a pena privativa de liberdade, que tinha como função a ressocialização do indivíduo. Essa era uma visão dentro da visão legalista do Código Penal e do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal. Não tive durante a graduação nenhum contato com o mundo prisional, principalmente no prisional feminino. Não existia essa discussão, não tive nenhuma leitura nesse contexto e a visão se reduzia a exatamente a pena privativa de liberdade. Para nós extensionistas, assim, a dimensão desse projeto é muito grande, pela questão da convivência com as apenadas. Mas por nunca ter visitado antes um presídio ou ter conversado com um presidiário, eu não sabia ao certo que eu iria encontrar, as pessoas com quem iria conversar, do que iria falar, se essas pessoas elas se abririam para nós. Mas eu chegava a imaginar. Eu imaginava pessoas fechadas, pessoas que não queriam conversa, pessoas completamente desestruturadas e sem emoções, inclusive. Logo quando iniciamos no projeto, tentávamos encontrar uma maneira, como imaginávamos como seria o nosso comportamento diante daquelas apenadas, já que na nossa imaginação se tratava de mulheres extremamente perigosas. Que a gente não ia conseguir fazer as oficinas assim, não ia conseguir interação delas conosco. E que foi totalmente mudada essa nossa opinião ao longo do projeto, ao longo das oficinas. O que a gente encontra lá são mulheres fragilizadas, mulheres vitimizadas, na verdade. E uma coisa que me chamou a atenção foi justamente a produção de identidades a partir da relação estabelecida entre o sistema e as presas. Ambos estavam em lugares diferentes, se viam como inimigos. Porque você chega numa cela, você encontra um prédio defasado, cheio de buracos, de rachaduras. Você encontra celas amontoadas, tanto de colchões quanto de gente. Imaginávamos se tratar de um grande presídio, né? Presídio de segurança máxima de Campina Grande, presídio regional feminino de Campina Grande. Deu a hora do almoço, chegou ao período da tarde e as presidiárias não tinham ainda saído para que pudéssemos iniciar a oficina. Depois de algum tempo, com a estrutura já montada, nós estávamos esperando ela chegar. Chegou o pessoal da administração com algumas das presas, informando que nem todas poderiam participar da oficina. A metodologia de intervenção do projeto de pesquisa e de extensão se constitui no primeiro momento a partir da realização de oficinas pedagógicas de direitos humanos e gênero, cujo objetivo foi promover a participação das mulheres na reflexão acerca das suas condições de vida dentro do cárcere, bem como elaborar conjuntamente ações de intervenções que pudessem melhorar essas condições de vida. Notávamos que a administração, na verdade, ela tinha receio de que a gente pudesse denunciar quantas irregularidades a gente estava vendo ali. Porque ao chegar no presídio, verificamos que ele ficava por trás do presídio masculino, que era de difícil acesso, muito difícil. O ônibus, em dias de chuva, por exemplo, o ônibus não passava. Além disso, a gente esperava encontrar berçários, celas individuais para pessoas que estavam grávidas, já que a gente percebeu na hora da oficina que tinha crianças e que tinha mulheres grávidas, e o que encontramos, na verdade, foi crianças convivendo numa cela superlotada com aquelas pessoas. No outro presídio que eu fui, existia um tipo de cantina das próprias presidiárias, em que uma água da torneira de 500 ml era vendido por R$5. Então, são situações, são condições
essa é a realidade em que aquelas mulheres vivem, convivem e são obrigadas a se acostumar. E logo fomos informados que ali a água era fornecida diretamente da torneira. Sem um mínimo de higiene, elas apenas armazenavam a água em garrafas PET que eram guardadas dentro da própria cela. Enquanto aplicávamos a oficina, muitas se propuseram a serem entrevistadas pelas extensionistas em um lugar reservado. Posso dizer que praticamente ficamos chocadas com os depoimentos das apenadas. Logo de início, percebemos que elas não tinham visitas, porque elas não queriam que seus familiares passassem por aquele constrangimento. Nos contaram que lá o número de absorventes é extremamente limitado, 7 absorventes por pessoa, e que uma delas tinha sido presa no isolado e que após isso não teria sido fornecido o absorvente naquele local. Associado a tudo isso, vimos uma espécie de corrupção naquele local, já que as pessoas que trabalhavam na cozinha não tinham condenação, o que é estranho, já que as pessoas que trabalham servem para remir a pena. Por que colocar presas provisórias na cozinha? Então, vimos que aquilo ali era uma questão meramente política dentro daquele local. Então, não existia trabalho prisional, visando a remissão da pena, a ressocialização. Existia, sim, trabalhos que era a forma, se constituía como uma forma de negociar, estar fora da cela, por exemplo, ter acesso a outro tipo de comida, porque um outro aspecto que eu notei era que dentro do mundo prisional feminino existia a alimentação que era voltada para os agentes penitenciários, para a administração, para o sistema, um tipo de comida que era produzida e um outro tipo de comida com outra qualidade que era produzida para as apenadas. Já que se tratávamos de alunos de direito e que tudo, naquele momento, tudo que tínhamos visto nos nossos livros foram jogados fora. Porque ali simplesmente existe um direito interno, um direito que o presídio ditava e não um direito que a Constituição Federal assegura. Essa experiência de estar com a mulher no cárcere foi uma experiência importante tanto para a nossa vida acadêmica, porque a gente viu que o direito na prática ele é totalmente diferente do direito na teoria, do que a gente está acostumado a ver na universidade, e para a nossa vida pessoal fez com que a gente quebrasse vários estereótipos. Sabe que a gente ia encontrar ali mulheres de periculosidade enorme. E a questão que me chamou também mais atenção foi a feminilidade, que mesmo encarceradas elas não perdem. Nas oficinas, por exemplo, as mulheres estavam sempre bem maquiadas, perfumadas. Outro ponto que nos chamou bastante atenção no decorrer das oficinas que a gente realizou foi a questão do homossexualismo lá presente. Primeiro, um fato inusitado foi a gente ter observado, na primeira oficina que nós realizamos, uma menina muito bem vestida, toda arrumada, cabelo escovado, cheio de traços femininos. E quando foi na segunda oficina, questão de quase um mês depois, se muito foi, ela estava totalmente transformada. E, detalhe, sendo o desejo de todas que estavam por lá. Foi daí que nós descobrimos que o homossexualismo lá presente, ele muitas vezes era descoberto depois que as apenadas ingressavam naquela unidade prisional. O que mais me chamou a atenção ao rever os vídeos que foram gravados e até mesmo lá no local da aplicação da oficina foi a desconstrução, a desestruturação emocional e até mesmo comportamental. Como assim desestruturação? Elas mostravam muitas emoções, quase que ao mesmo tempo. No momento elas estavam sorrindo, em seguida, quase que ao mesmo tempo, elas começavam a chorar. É bem tranquilo, só que o que acontece mais é psicológico, tá entendendo? Mas tá encarcerada. Você fica ali, o mundo tá correndo lá fora, né? só que a tua vida tá parada aqui dentro. Você acha que não tem jeito, a tortura é mais psicológica. Então, se eu tinha pensado em outro momento que o mundo prisional era algo
parte da sociedade. A partir desse contato com o mundo prisional feminino, eu comecei a perceber que não há essa separação, há uma conexão. O mundo prisional, ele se constitui a partir da relação interna, ou seja, entre o sistema e as presas, e externa, entre a sociedade e o próprio mundo prisional. A própria sociedade construiu esse espaço e mantém para com esse espaço a sua manutenção, a sua sobrevivência, a sua forma de exclusão. Então, elas encontraram um ponto de apoio na nossa presença, onde elas puderam compartilhar histórias pessoais, compartilharam irregularidades que estavam acontecendo ali e ficamos muito surpresas com o tipo de irregularidade que tinha ali, já que imaginávamos, né, por sermos estudantes de direito, que aquilo ali jamais poderia acontecer na sociedade atual. O projeto de extensão foi de grande importância para a minha vida, como para a vida de nós extensionistas como acadêmicas. Nos trouxe, além daquilo que vemos em sala de aula, nos trouxe o conhecimento da realidade, nos mostrou o quanto é diferente aquilo que lemos, aquilo que está na letra fria da lei, e nos mostrou a dissonância entre o que deveria ser e o que é. Assim, sem contar das conquistas que ao longo do projeto a gente obteve, como o local, que antes não tínhamos local para realizar as oficinas e que ao longo do projeto, com a parceria com o EPP, há já um local para que essas oficinas sejam realizadas. E por fim, o que eu vou levar desse projeto na minha vida é que eu vi lá que a lei e que a doutrina é muito diferente do que na prática ocorre nos presídios. Por fim, posso dizer que naquele lugar, naquele primeiro dia que estive ali naquele presídio, houve uma desconstrução de tudo que eu tinha aprendido na universidade. Até porque, diferentemente de nós, que temos a liberdade, que temos temos esse até mesmo direito de você chegar, você reivindicar, você alegar seus direitos, você correr atrás de fazer reivindicações. Elas não, elas estão ali pagando por um crime que cometeram, mas sendo submetidas a situações em que nenhum ser humano deveria ser obrigado a se submeter. A única situação que elas veem ao sair de lá é voltar a delinquir. E isso nos trouxe um pouco de humanidade ao imaginar preso, imaginar criminoso, porque antes de ser criminoso, antes de ser uma pessoa que possivelmente violenta, uma pessoa que é totalmente desestruturada, essa pessoa é humana, essa pessoa tem família, tem um pai, tem uma mãe, tem possivelmente filhos, irmãos, ela pensa, ela tem sentimentos e ela tem possibilidade de ser ressocializada. A junta serve como distração, como terapia, serve com muitas coisas que ajuda a gente a... Igual aqui, é um dia diferente pra gente, vocês não têm noção do quanto representa vocês virem aqui, dar um pouco da atenção de vocês pra gente. Serve muito, muito mesmo.